Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, se você ainda não me conhece, meu nome é Lucélia Mello, eu sou terapeuta e nós temos um grupo onde nós nos reunimos semanalmente para fazer o Evangelho no Lar. E se você tem desejo de participar com a gente presencialmente não presencialmente, mas ao vivo, né? Todas as quintas-feiras às 8 horas, é só você entrar no link que eu sempre deixo aqui abaixo do vídeo, tá? Se você quiser conhecer também a Terapia do Perdão, é só você clicar também no link que eu deixo aqui embaixo, que você fala diretamente comigo. Esse vídeo ele tem a intenção de ajudar você a se conectar com a espiritualidade, então eu peço que você não acelere esse vídeo, porque o objetivo aqui não é que você consuma um conteúdo, mas é que você diminua a ansiedade, tenha calma e consiga entrar na frequência da espiritualidade, tá bom? Se você nunca fez o Evangelho no Lar, eu só vou pedir para que você deixe aí uma garrafinha de água. A gente faz o estudo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Então deixe uma garrafinha aí de água, acalma o seu coração e apenas se permita ser conduzido ou conduzida nesse encontro de hoje, tá? Espero que o que aconteça aqui sirva de alguma maneira para a sua vida. Então eu vou pedir para que vocês que estão aqui comigo, quem puder, obviamente, e a você que está assistindo no YouTube, feche os seus olhos nesse momento. E vá acalmando os seus pensamentos. Vai permitindo que a música vá entrando no seu coração. Vá aos poucos se conectando com Jesus. Vá trazendo a imagem de Jesus à sua frente nesse momento. Vá se conectando com o seu amor, sua benevolência, sua caridade, sua compaixão. E talvez nesse momento você esteja passando por alguma situação que te deixa ansiosa, preocupada. Pode ser que você esteja se sentindo impotente de alguma maneira, triste. Eu quero que nesse momento, imagine que você está diante de Jesus. E que dentro, ou melhor, nas suas mãos, existe uma caixa. Uma caixa vazia, aonde nesse momento, tudo aquilo que angustia o seu coração vai saindo de dentro de você e vai criando uma forma. E você vai colocando isso tudo dentro dessa caixa. Toda angústia, toda preocupação, toda irritação, toda ansiedade, todo medo. Tudo aquilo que você percebe que você tem dificuldade de lidar nesse momento, sejam questões emocionais, sejam questões da vida. Coloque tudo dentro dessa caixa nesse momento. E num movimento de entrega, de confiança, entregue essa caixa a Jesus. Como se você literalmente pudesse colocar nas mãos dele tudo aquilo que nesse momento você não consegue transformar na sua vida. Muitas vezes nós entramos em sofrimento porque não somos capazes e muitas vezes até não nos sentimos merecedoras e merecedores
de entregar os nossos problemas, as nossas ansiedades, as nossas preocupações na mão de Jesus. Porque aquilo que para você é difícil, é complicado de resolver, parece um grande desafio, uma grande dificuldade, para Jesus é absolutamente fácil de ser resolvido. Então, entregue com a consciência de que você também está aprendendo a entregar, aprendendo a confiar. E quando você entrega, você libera das suas mãos espaço. Você libera peso dos seus ombros. Quando você libera o peso dos seus ombros, espaço nos seus braços e nas suas mãos, você abre espaço para receber. O que para muitas pessoas também é difícil. É difícil receber um elogio, é difícil receber uma bênção, é difícil acreditar que a bênção chegou. Então, nesse momento, estenda suas mãos para Jesus. E com a outra mão, com a mão de Jesus que está livre, ele lhe entrega tudo aquilo que você precisa para resolver qualquer situação que esteja acontecendo na sua vida. Você recebe dele todas as ferramentas que você precisa, sejam elas emocionais, materiais, tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você merece. E receba de Jesus todas as soluções para todos aqueles problemas, angústias, sofrimentos que você entregou para ele. E receba o que Jesus tem de melhor para te oferecer nesse momento. E principalmente nesse movimento, sinta o amor dele por você. Agora, tomada de tudo aquilo de bom que Jesus tem para te oferecer. Imagine que nesse momento você abre as portas e as janelas da sua casa, como um convite para que a espiritualidade de luz possa entrar, fazer as limpezas necessárias no seu lar, para que a espiritualidade do bem limpe não só a sua casa, mas limpe também os seus pensamentos, limpe as dores que você sente no seu coração. E gostaríamos nesse momento de agradecer toda a espiritualidade que semanalmente está aqui conosco, nos orientando, nos intuindo, para cada dia mais aprendermos sobre aquilo que Jesus veio nos ensinar, mas que dentro das nossas falhas humanas, muitas vezes temos dificuldades. Gratidão aos espíritos de luz que nesse momento nos acompanham e pedimos para que os espíritos de luz fluidifiquem a nossa água que colocamos à disposição para que possamos beber da sabedoria que vamos acessar no dia de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade,
Dai força àquele que passa pela provação. Dai à luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança ao guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita que os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber dessa fonte de bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Assim é, e assim será. Que hoje, como sempre, os espíritos de luz que nos acompanham traga a mensagem que precisamos escutar neste momento. Capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Esse é novo, esse nunca apareceu aqui. E tem um. Indissolubilidade do casamento. Os fariseus vieram também a ele para tentá-lo, dizendo-lhe: é permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? Ele lhes respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e que foi dito: por essa razão o homem deixará o seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois senão uma só carne? Assim, eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que o Deus juntou. Mas por que, pois, disseram-lhe, Moisés ordenou que se desse à mulher uma carta de separação e que fosse devolvida? Ele lhe respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres. Mas isso não foi desde o princípio. Também vos declaro que todo aquele que devolver sua mulher, se não for em caso de adultério, e esposa outra, comete adultério. E que aquele que esposa a quem um outro devolveu, comete também adultério. Não há de imutável senão o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para operar a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de ordem tão humana que não há no mundo inteiro, e mesmo na cristandade, dois países em que elas sejam absolutamente as mesmas.
e que não haja um em que elas não tenham sofrido mudanças com o tempo. Disso resulta que, aos olhos da lei civil, o que é legítimo num país em uma época é adultério em outro país em outro tempo. Isso porque a lei civil tem por objetivo regular os interesses das famílias, e esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim que, por exemplo, em certos países, só o casamento religioso é legítimo. Em outros é preciso também o casamento civil. Noutros, enfim, só o casamento civil basta. Mas na união dos sexos ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há uma outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, que é a lei do amor. Deus quis que os seres estivessem unidos não somente pelos laços da carne, mas pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transportasse para os seus filhos, e que eles fossem dois em lugar de um, a amá-los, a cuidá-los e fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, foi levada em conta essa lei do amor? De nenhum modo. O que se consulta não é a afeição de dois seres que um mútuo sentimento atrai um para o outro, uma vez que o mais frequentemente se rompe essa afeição. O que se procura não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo está bem, segundo esses interesses, diz que o casamento é conveniente. E quando as bolsas estão bem combinadas, diz que os esposos o estão igualmente e devem ser bem felizes. Mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela faz contrair podem suprir a lei do amor, se esta lei não preside a união. Disso resulta que, frequentemente, o que se une à força se separa por si mesmo, que o juramento que se pronuncia ao pé do altar torna-se um prejúrio se dito como uma fórmula banal. Dai as uniões infelizes, que acabam por tornar-se criminosas. Dupla infelicidade que se evitaria se nas condições do casamento não se fizesse abstração da única lei que o sanciona aos olhos de Deus, a lei do amor. Quando Deus disse: vós não sereis senão uma mesma carne, e quando Jesus disse: vós não separareis o que Deus uniu, isso se deve entender da união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei variável dos homens. É muito interessante, né? Cada um dá um significado para essa frase, que é o que Deus uniu, né? Ninguém separa. E aí cada um vai dar um significado para isso. E hoje o que vem para mim aqui é que quando vem de Deus, quando é divino, existe amor. E quando existe amor, existe respeito, existe reciprocidade, existe companheirismo. E hoje, a gente viveu em épocas em que a gente não podia se separar, né? Que a gente tinha que casar, ficar ali sofrendo e não podia. E aí a gente, com a evolução da humanidade, a gente foi ganhando a liberdade de não ser obrigada a ficar com ninguém porque você é obrigado só simplesmente por uma condição civil, né? Por um papel assinado, um compromisso feito ali. Talvez no momento de felicidade, depois as coisas não deram certo. Mas quando a gente fala de relacionamento amoroso, e olhando para Deus, o que me vem é, independente da condição civil, o que importa hoje, principalmente nos tempos, trazendo para os tempos de hoje, né? O que importa de verdade é que a união ela seja feita através dessa verdade, dessa transparência,
desse amor. E aí, quando existe amor, existe Deus. Quando existe respeito, existe Deus. Tem uma das coisas que terapeuticamente eu sou especialista é na questão de superação de relacionamentos que não deram certo, né? E eu estudei muito sobre isso. E eu lembro que um dos estudos que eu fiz é que, eu não sei, eu não vou saber detalhes agora, mas ele em algum momento, existiu uma pesquisa que falaram assim, quais são os casais que duram mais tempo e por que os casais, alguns casais duram muito tempo e outros casais não duram muito tempo? E aí eles pegaram, dividiram os casais, eles fizeram uma pesquisa em alguns casais e eles dividiram o grupo. Então era um grupo com casais que chamavam desastres e o outro que chamava, como que era o nome? Eu esqueci o nome, vou inventar um nome aqui. Vou ser muito sincera em falar que vou inventar um nome, mas é como se fosse assim, ao contrário dos desastres, sabe? Os de sucesso, vamos colocar esse termo. Então são os casais desastres e os casais sucesso. E aí eles foram acompanhando esses casais. E eles perceberam que durante os anos, esses casais desastres, no meio do caminho, eles foram se separando. Aconteciam muitas brigas, muitas discussões, eles foram se separando e os casais de sucesso estavam ali, firme e forte, independente dos problemas. E aí eles chegaram no final dessa pesquisa à conclusão de que o que fazia com que os casais tivessem sucesso nas suas relações a longo prazo, com as transformações que acontecem, né? Porque os anos vão passando, a gente vai se transformando, o outro se transforma também e o relacionamento se transforma também. O que de fato era de diferente? E a diferença era que esses casais que tinham sucesso, eles eram gentis uns com os outros. Eles se tratavam como amigos, não como inimigos. Eles se tratavam com carinho, não com agressividade. Então hoje tudo é tóxico, né? Então a gente tá numa época que qualquer coisinha que você faz é um relacionamento tóxico, é um relacionamento abusivo. E às vezes não é. Às vezes é só a gente que a gente perdeu o costume, talvez por tantos traumas que a gente viveu, a gente perdeu o costume de ser gentil com o nosso próprio parceiro, com a pessoa que está do nosso lado. A gente esqueceu como é ser educada. Olha que coisa doida. A gente às vezes é educada com quem está fora, mas com quem está dentro de casa, com o nosso parceiro, às vezes a gente não é. A gente é grosseira, às vezes a gente é estúpida, a gente quer tudo na hora, falando das mulheres, mas também dos homens também. Aqui não né? Existem mecanismos diferentes, mas tanto o homem quanto a mulher pode ser gentil e pode ser agressivo, não tem essa. Então, quando a gente entende que quanto mais gentileza a gente coloca, quanto mais compreensão, quanto mais escutativa a gente coloca dentro de uma relação, mais a gente tende a ir se transformando dentro dessa relação, mas sempre através de um espaço de amor. Porque o que é estar com alguém através de espaço de amor? É estar o tempo todo apaixonada, com borboletas no estômago. Nossa, como ele é maravilhoso. Não. É você conseguir olhar para a pessoa e entender, essa pessoa tem defeitos? Tem. Eu sou capaz de tolerar esses defeitos? Eu sou capaz de amar esses defeitos? Amar / respeitar. Eu sou capaz? Ou não? Ou eu tô o tempo todo internamente brigando com isso, brigando com esses defeitos, brigando com aquilo que eu julgo que não é bom. E às vezes esse julgar que não é bom nem é uma coisa tão grandiosa, às vezes é coisa pequena, porque a convivência durante muitos anos, principalmente quando a gente fala de casamento, o encanto com o tempo ele vai indo embora. A gente tem pessoas, eu não sou casada, mas já fui casada. E temos mulheres aqui casadas. Eu não sei se você que está assistindo a gente no YouTube é casada ou casado. Mas a real é essa, né? São várias fases e tem fases ótimas, tem fases que não são tão boas. E a gente tá ali o tempo todo com a pessoa vendo os defeitos dela, mostrando também os nossos defeitos. Mas quando a gente consegue, dentro dessas imperfeições, dentro desses defeitos, a gente consegue trazer todos aqueles aspectos
que englobam o amor, que englobam o respeito, que é a gentileza, que é o carinho, que é o cuidado, que é a paciência, que é saber calar-se na hora certa, que é saber falar na hora certa. Estamos vivendo um relacionamento em Deus. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, o que é viver um relacionamento de Deus? Como que Deus une isso? Deus não é amor? Se Deus é amor, e amor é respeito, e dentro do respeito existe tudo isso que eu falei, se no dia a dia a gente consegue aplicar isso, estamos vivendo um relacionamento em Deus. Só que a grande chave é, a gente consegue fazer isso com a gente mesma? Dentro da nossa própria cabeça? A gente consegue ser gentil com nós mesmas? Conseguimos? Conseguimos ser compreensivas e amar os nossos próprios defeitos? Conseguimos perceber o quanto ainda temos o que melhorar e evoluir para que a relação, para que a gente consiga contribuir com a relação e não só viver o tempo todo apontando para o outro e achando que o outro tem que mudar, que o outro tem que fazer diferente, porque se o outro não faz diferente, o meu problema é que o outro tá fazendo errado. E a gente pensa assim mesmo, no dia a dia a gente pensa, é você que me causou essa dor, você que me causou esse problema. Será? Será que às vezes a gente também não é o gatilho para que o problema aconteça? Porque é o famoso, quando um não quer, dois não briga. Então, se um tá ali surtando e você tá bem, você não vai alimentar aquele fogo. Você vai fazer ao contrário, você vai fazer com que o fogo diminua. Você vai dar um passo para trás. Quanto a gente consegue dar esse passo para trás muitas vezes? Quanto a gente consegue... Ah, mas ele não faz isso por mim, mas não é sobre fazer isso por ele ou por ela. É sobre fazer isso por você mesmo. Quanto a gente consegue manter a calma e a cabeça no lugar no momento em que o bicho tá pegando. É difícil, mas é por isso que a gente tá aqui, para aprender. Então, a mensagem que vem hoje é que, assim, né, o divórcio, ele muitas vezes, nossa, mas muitas mesmo, ele acontece sem a necessidade. Porque se os dois estivessem nessa consciência do amor, na consciência do respeito, na consciência da gentileza, muitos divórcios simplesmente não aconteceriam. Os divórcios acontecem porque somos orgulhosos, somos teimosos, queremos as coisas do nosso jeito, tem que ser do meu jeito, e aí se não é do meu jeito, não tá certo. Mas será que realmente não tá certo? Ou será que é só um movimento meu egoísta de não conseguir perceber que às vezes é certo para o outro? E eu preciso aprender a aceitar, porque senão tudo fica muito... Hoje em dia, a gente vive hoje, 2024, não sei quantas décadas esse vídeo vai ficar no ar, mas hoje, em 2024, a gente tem tudo muito fácil. Você fala, não, você dá ruim, você para. Quantas vezes eu não escutei isso da minha avó, que era extremamente conservadora, mas que por conta do sofrimento que viveu, não, tá bom, separa, larga, vai embora, arruma outro, não deu certo com o outro, arruma outro e vai arrumando outro. E a gente não ganha esse espaço para evoluir também dentro da relação. O relacionamento, eu costumo dizer que é a maior fonte de autoconhecimento que a gente tem, que a gente pode experimentar. Porque quando a gente está dentro de um relacionamento, mais do que enxergar o outro, quando a gente está apontando para o outro, tá falando, porque você... É a gente que está se manifestando ali. E é a melhor oportunidade para a gente se perceber o quanto a gente ainda carrega dores, o quanto a gente ainda não está resolvida com a gente. Porque se estivéssemos 100% resolvidas com a gente teria problema com o outro. Porque o outro ia falar, mas não ia entrar, não ia fazer sentido para você. E você ia deixar, assim como uma criança, uma mãe. Que uma criança, quando começa a espernear, e a mãe vê que é uma criança, você não se envolve, quando você consegue não se envolver, você enxerga com um olhar diferente. E se não se envolver no negativo, é você estar bem resolvido com você. Independente se você é homem ou se você é mulher.
Então, que a gente possa, essa semana, viver relacionamentos em Deus. E mesmo que você não tenha um relacionamento, você que está assistindo aqui não tem um relacionamento, começa nesse relacionamento com você mesmo. Ai, mas eu quero arrumar alguém. Se você não tem ninguém. Você é gentil com você mesmo? Você se respeita? Você aceita os seus defeitos? Você sabe tirar, fazer piada daquilo que você não gosta? Pra deixar a coisa mais leve? Se você já é casada, se você já tem um relacionamento, você tá apontando mais o dedo pro outro ou você tá olhando pra você também? Pra aquilo que você precisa melhorar? Tá culpando o outro porque você é ruim? Porque você tá tendo um comportamento ruim? Porque você tá sendo reativo ou reativa? Ou você está olhando pro seu comportamento e falando, não, pera, aonde eu vou chegar se eu continuar com o mesmo comportamento? Então, que essa semana possamos, independente do estado civil de cada um e de cada uma, que a gente possa nutrir esse relacionamento interno com a gente, esse casamento. Porque se tem uma pessoa que a gente é casada pro resto da vida é com a gente mesma. Não tem jeito, não dá para separar da gente, não dá para pedir divórcio da gente, não. Então, o quanto eu consigo ser aquilo que eu gostaria de receber. Quando a gente consegue manifestar isso. Ai, mas o outro é grosseiro. Você consegue ser gentil? Ai, mas o outro fala alto. Você consegue falar baixo? Ai, mas o... É sobre isso. Porque senão o tempo todo a gente está se vingando dentro da relação. Você falou alto, eu falo alto também. Você não falou comigo, eu não falo com você também. E aí fica o tempo todo nisso. Então, que essa semana a gente possa olhar mais pra gente e usar, no bom sentido, as relações que vivemos, independente se são amorosas ou não. Vamos colocar aqui, de uma maneira geral, os compromissos que fazemos, né? Então, o compromisso que eu tenho com o meu trabalho, com as pessoas do meu trabalho. Como é que eu lido com essas pessoas? O compromisso que eu tenho no meu relacionamento, como que eu lido com o meu parceiro? Os compromissos que eu tenho comigo mesma. Eu estou lidando com esses compromissos em Deus, que significa amor, que significa respeito, que significa gentileza, caridade, paciência. Ou eu tô deixando o meu instinto me dominar? Vamos refletir e vamos tentar colocar em prática esse relacionamento em Deus amoroso que a gente pode manifestar em todas as relações que a gente tem, mas principalmente na relação com a gente mesma. Lu, é com você. Deixa eu tirar aqui para não atrapalhar. Vai. Tô com um pouquinho sem voz, mas vamos lá. Aprendizado. O aprendizado evolutivo não dispensa o trabalho da análise. Olhos são instrumentos para ver. Discernimento exige raciocinar. Todos, porém, que já despertaram para a responsabilidade de construir e elevar, são chamados a ver, a raciocinar para o bem comum. Né? E fica essa mensagem no final para a gente refletir, que faz todo sentido e complementa o que a gente falou aqui. Então, quando a gente estiver assim, ó, principalmente no relacionamento amoroso, que é o que mais tira a gente do sério, porque é o relacionamento, talvez tirando pai e mãe, mas é o relacionamento que mais vulnerabiliza a gente. Quando a gente estiver pronta para apontar o dedo, que a gente lembre que tem 3 dedos apontados para a gente e um apontado para Deus, como já dizia minha avó. E a gente abre esse espaço de reflexão. E eu posso afirmar que quando a gente muda, principalmente dentro de um relacionamento amoroso, quando a gente escolhe ser um casal de sucesso e manifestar gentileza, carinho, respeito, paciência, o outro vai mudar também.
Porque para pensar, todo mundo já deu de louco em algum momento dentro da relação. Todo mundo. Louco e de louca. Quando você tá dando uma de louca, que você perde o controle sobre você diante de uma pessoa que tá calma, no final das contas você fala, nossa, que papelão que eu fiz, que vergonha. Aí qual que é o seu mecanismo? É ir lá e pedir desculpa. Fala, nossa, desculpa pelo que eu fiz, não foi legal. Só que, se você dá uma de louca e a outra pessoa dá uma de louca também, você não vai se perceber. Então, se eu quero que o outro mude, eu preciso ser exemplo. Então, o outro tá dando de louco na minha frente e eu me mantenho plena, vai gerar um mal-estar no outro, que o outro vai vir e vai pedir desculpa por aquele comportamento, porque vai cair na consciência. E a gente, às vezes, não tem essa sabedoria. A gente vai indo no automático, a gente vai na brigando no automático. Então, que essa semana a gente possa contar até 3. E se tiver alguém pagando de louco pra cima da gente, que seja o nosso parceiro ou parceira, família, trabalho, que a gente possa deixar a pessoa pagar de louca sozinha, porque vocês vão perceber que automaticamente ela vai ganhar consciência e aí ela vai vir e vai falar e vai reconhecer aquilo que aconteceu e que não é legal. Porque quando a gente tá dando de louco na frente de uma pessoa que tá equilibrada, no mínimo que a gente vai sentir depois é vergonha. Sem você precisar fazer a pessoa passar vergonha. Você não precisa fazer. A própria consciência da pessoa já vai dar essa sensação de vergonha. Então, não vamos sair da energia da competição. E vamos aprender. Não consigo. Vamos aprender. É um exercício, um dia de cada vez. Tá bom? Então, vamos fechar os nossos olhos agora. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos espíritos de luz que estão aqui conosco nesse momento. Agradecer a mensagem que chegou para nós nesse momento. Agradecer a fluidificação que foi feita na nossa água, na água que disponibilizamos. E pedimos ajuda para vibrar nessa frequência de amor e de união entre as pessoas e de calma e de gentileza. Vamos vibrar isso para nossa casa, para cada cantinho da nossa casa. Que a cada lugar, a cada objeto, seja mantado com gentileza, com educação, com paciência, com benevolência. Vamos vibrar tudo isso para as pessoas que moram com a gente, para os nossos bichinhos. Vamos vibrar pela nossa rua, pelos nossos vizinhos, pelo nosso bairro, pela nossa cidade. Vamos vibrar a gentileza para o nosso país, que precisa tanto, principalmente nesse momento que estamos vivendo, pré-eleições. A última coisa que a gente consegue perceber é gentileza. Vamos vibrar isso aos nossos governantes. Vamos vibrar pelo nosso país, pelo nosso planeta. Vamos vibrar pela nossa família, pela nossa família que já não está mais aqui. Vamos vibrar pelas pessoas que nesse momento não têm nenhuma consciência e que ainda estão totalmente canalizadas para a violência. Vamos vibrar pelas crianças que estão em orfanatos, vibrando nessa energia para os moradores de rua,
para os dependentes químicos que estão em casas de recuperação, para os idosos que nesse momento estão em asilos. Vamos vibrar pelas pessoas que nesse momento estão em um leito de hospital, pelas famílias das pessoas que acompanham parentes e familiares num leito de hospital. Vamos vibrar pela natureza, por todos os animais. Vamos vibrar por toda a humanidade. E assim é, e assim está feito. E para encerrar, eu agradeço gentilmente, grandiosamente, novamente, aos espíritos de luz que estiveram aqui conosco nesse momento, ao meu mentor espiritual que me acompanha, que está sempre presente comigo e que me usa para falar as palavras certas nesses momentos em que eu me coloco à disposição da espiritualidade para multiplicar a palavra de Jesus. Gratidão. Vamos abrindo os nossos olhos aos poucos. A você que está no YouTube, finalizamos por aqui. Se esse vídeo fez sentido para você, se te ajudou de alguma maneira, dá um curtir aqui para eu saber, comenta. E se você sentir que existe alguma outra pessoa que precisa ouvir o que a gente falou aqui hoje, sinta-se à vontade para enviar esse vídeo, para encaminhar esse vídeo para outra pessoa. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.